acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. E ele explica aqui que as ideias dele começaram a estourar como milho de pipoca. E ele então percebeu, metaforicamente, entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de forma inesperada e imprevisível. A pipoca, diz ele, se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento, se pôs a dar estouros e pulos como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Então, eu acho assim que nós estamos feito milho de pipoca há um certo tempo, né, gente? A gente coloca o milho de pipoca ali na panela, fica olhando para ele, aí o primeiro estoura, a gente põe a tampa e aí elas começam a estourar e nós estamos assim, todos juntos dentro de uma panela e cada hora um estoura e, e E tem aqueles piruás que ficam no fundo da panela que os que não conseguem estourar. E eu acho que felizes de nós, comparados às pipocas que conseguem estourar e ficarem bonitas para o uso. E como ele comparou a pipoca ao pensamento, realmente o nosso pensamento, às vezes, quando a gente menos espera, nos surgem palavras sábias, caminhos sábios a seguir, e é bem por aí, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Quando a Ana Paula fez a pergunta sobre o feriado e sobre o comunicado, quando vocês perguntam coisas para nós, às vezes nós ficamos assim, até envergonhados de não sabermos responder. E por outro lado, nós não podemos ficar envergonhados, porque as informações têm chegado para nós assim nas madrugadas, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, e às vezes chega umas 6 horas da manhã e outra meio-dia, em cima daquela das 6 horas da manhã, cancelando aquela que nós acabamos de enviar para vocês. Então, assim, aí a gente olha um para a cara do outro, a gente faz alinhamento, conversa e fala assim: nós acabamos de falar para as escolas fazerem isso. Aí um olha para a cara do outro, os pipoqueiros aqui, ou os milhos de pipoca, olham para a cara do outro e falam: vamos lá, que é o nosso trabalho, a gente está unido, estamos juntos no mesmo barco. A frase do Zé Neto, juntos somos mais fortes, ele sempre grita lá, juntos somos mais fortes. E é bem isso, gente. Todos estamos juntos, juntos somos mais fortes. E perdão por essa parte que, assim, tem nos chegado, assim, de repente tá sol, e sabe quando tá aquele sol mais lindo, de repente você escuta um trovão e cai a chuva? Os nossos dias têm sido assim, e eu acredito que os de vocês também nas escolas. E cada vez que nós recebemos uma informação e temos que passar para vocês, a gente pensa assim: nossa, se nós estamos assim, imagine como eles vão receber isso nas escolas e como eles vão passar isso para os professores e como os professores vão agir com os PCs. A gente fica, sabe, nesse estresse. Mas vamos seguir, nós temos que seguir, estamos aqui para caminhar, não é à toa que nós estamos aqui. Eu li uma piadinha, sempre eu leio, será que o mundo acabou em 2019, nós somos aqueles que ficaram?
Não, o mundo não acabou em 2019 e nós não somos aqueles que ficaram, mas nós somos muito guerreiros, vocês são muito guerreiros e é vida que segue. Todo dia a gente fala, vida que segue, segue o baile e vamos juntos. Estamos aqui para isso. Força aí que nós estamos aqui para ajudá-los, somente para ajudá-los. E vocês também nos ajudam cada vez que nós precisamos, nós corremos para vocês e pedimos o auxílio de vocês. Então, muito obrigada pela compreensão, muito obrigada por vocês estarem aí, muito obrigada pelo papel excelente que vocês estão como protagonistas trabalhando nesse momento. Uma salva de palmas para vocês. E um beijo no coração. Se eu pudesse, eu beijaria cada alma nesse momento. Se sintam acolhidos. Tenham um dia muito abençoado. Passo a palavra. Amém, amém. Nossa, muito obrigada por suas palavras, muito obrigada. Como a gente estava precisando ouvir isso mesmo nesse momento, eu acho que tudo que você disse dispensa qualquer comentário, né? E agora eu quero passar também a palavra para os colegas da área, darem um bom dia a todos aí, boas-vindas a todos os colegas. Certo? Letícia, você está aí? Oi, bom dia, estou sim. Eu já queria complementar que antes de dar a palavra, eu já queria complementar aqui a fala da Liliana. Essa semana, eu e a Luciana tivemos uma formação com os anos iniciais em Capão Bonito. E fizemos até a reflexão, né? Teve uma TPC dos anos iniciais do Centro de Mídias, que fazia a leitura, e mais do que a leitura, fazia a reflexão de um conto do Oriente intitulado Os Sons do Silêncio. E lá contava a história que um príncipe foi enviado para a floresta por um ano. O mestre queria que ele ouvisse todos os sons da floresta. Daí tinha que fazer a reflexão, será que ele conseguia ouvir todos os sons da floresta? Ele ficou, né? Passou um ano, ele ficou lá e voltou. Então ele conseguiu distinguir lá os sons dos passarinhos, dos animais, de tudo. Contou para o mestre. O mestre mandou ele de volta para a floresta. E daí ele voltou contando os outros sons, os sons inaudíveis, os sons impossíveis de serem ouvidos. Então aí fica até uma dica, é um conto infantil, Os Sons do Silêncio, um conto do Oriente, mas que traz a seguinte reflexão, né? Para todos nós. Nós precisamos, às vezes, saber ouvir o que não é falado. Precisamos ouvir o olhar do outro quando está precisando, quando não está bem. Então, isso, sempre falando aí, hoje em dia fala-se mais do que nunca do socioemocional. Então, precisamos ter atenção ali com saber compreender, saber enxergar, saber ouvir o olhar do outro, do colega, de quem eu convivo, né? Da gestão para gestão, dos professores para os professores, de toda a equipe ali para os alunos, para o aluno que não responde, para o aluno que não está me dando atenção, para o aluno que participa, para o aluno que está passando as dificuldades. Então, acho que hoje, mais do que nunca, todo mundo está precisando que alguém enxergue esse olhar. Então, eu deixo essa reflexão aqui, né? Vamos tentar enxergar melhor o outro, tá? Desejo uma boa reunião e um dia abençoado a todos. Passo a palavra. Bom dia a todos, né? Aqui é o Adriano, né, PCNP Educação Física, né, que como a França comentou já no início aí, toda sexta-feira a gente está procurando fazer um bate-papo, né, informal, mas mesmo sendo um bate-papo informal, a gente acaba tratando de assuntos pedagógicos, né,
com os professores de educação física. Eu só gostaria de reforçar, né, o slogan que foi do tema, né, da atividade física, né, o Dia Mundial da Atividade Física foi na semana passada, na terça-feira, dia 6. E o slogan falava assim, pouco vale muito. Então, né, para esse momento, né, difícil que a gente está passando, tudo que a gente fizer, né, procurar estar fazendo, né, mesmo sendo pouco, vai estar valendo muito. Então, acho que, né, a gente tem que levar isso para tudo que nós estivermos fazendo nesse momento, né? Então, o pouco, às vezes, de devolutiva que a gente está tendo do aluno já está valendo muito, né? Então, vamos procurar fazer a nossa parte, que a gente vai estar colhendo os frutos por causa disso. Né? Passo minha palavra aí. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham um ótimo TPC. E eu gostaria de avisar aos professores de arte que nós temos lá no nosso grupo de WhatsApp, quem não estiver ainda lá presente, para a gente trocar informações. Lá é um canal que a gente tem para estar sempre ligado aí nas atualidades, e se vocês precisarem é só chamar, tá bom? Um ótimo dia para vocês com a TPC. Paulinha? Todos, muitas informações importantes hoje, tá, pessoal? Com relação ao grupo lá também nosso de inglês, fiquem à vontade para falar comigo, tá bom? É isso aí. Até mais, pessoal. Obrigada, eu vou começar a compartilhar aqui o material. Vocês só avisam para mim, fazendo um favor, quando vocês já estiverem com ele aí na tela de vocês. Já estamos Sim. bem, Josi. Então, a nossa TPC de linguagens de hoje, nós vamos abordar as ferramentas digitais, vamos falar do diário de classe, né? E a AP digital, das mudanças que vieram e as novidades que vieram agora também para esta primeira AP de 2021 e pela primeira vez somente na versão digital, certo? Então, eu dei alguns recados aqui para vocês, os microfones sempre desligados, caso seja necessário desligar a câmera, né, para ficar melhor a internet para vocês. Essa reunião ela está sendo gravada também e ela vai subir para o nosso canal do YouTube assim que nós terminarmos essa reunião. Quando quiser interagir com a gente, necessário alguma dúvida, pode levantar as mãos, os colegas estão aí para nos avisar e pode pedir a palavra, nós queremos ouvi-lo e estamos aqui também para aí atender as dúvidas de vocês. A justificativa para essa nossa reunião é considerando mesmo o atual contexto da educação em que a gente está, né? E a importância de a gente otimizar mesmo o ensino nesse momento que é híbrido, que está remoto, sobre utilizar das novas tecnologias como ferramenta de suporte na ajuda do nosso trabalho como um apoio. Então, assim, o núcleo pedagógico hoje vai apresentar as estratégias de trabalho com essas ferramentas, né? Vai falar do diário digital, da AP, que dessa vez é só mesmo na versão digital. Os objetivos para esta manhã também apresentar a programação da AP digital para o primeiro bimestre, explorar e esclarecer as dúvidas, né, sobre a utilização do diário de classe, que também é somente digital para este ano, e temos aí nessa parte o desenvolvimento desta forma. Então, vamos falar um pouco da AP. A primeira... Josi, deixa eu atrapalhar você um pouquinho. Sim. Tem Gabriel com a mão erguida. Ai, e, por favor, me avisem, porque eu não tenho a visão dos colegas que estão. Gabriel, pode perguntar. Falar anteriormente, mas agora que já começou aí, deixa eu ficar quietinho para me escutar. Deixa eu tirar minha mão erguida daqui, porque eu ia falar antes, mas eu não quero interromper o momento também da aprendizagem agora. Não, desculpa. Era mais uma reflexão mesmo que eu queria fazer com vocês
com relação a esse autoconhecimento que nós, professores, também temos que ter nesse momento. Porque é assim, muitas vezes nós ficamos sobrecarregados com vários tipos de pensamento que nos atropela. E aí a gente chega e acaba também sobrecarregando os alunos. E tem uma historinha do Oriente, eu não quero atrapalhar o momento, então se for para falar, eu posso falar depois. Não, Ou você acha que eu por posso favor, falar queremos agora? ouvir. Será que dá para mim falar agora? Sim, sim. Ah, então tudo bem. Tem uma historinha do Oriente que eu acho bem bacana também, que fala sobre essa reflexão. Tinha um cara que ele estava caminhando em uma floresta maravilhosa, com aquele barulho de cachoeira, ele estava curtindo bastante. E aí ele começou a caminhar, sentindo aquele frescor, e ele olhou uma placa escrito Árvore do Desejo. Ele achou estranho, mas não tinha ninguém. Ele achou que realmente aquilo poderia ser real, mas ele ficava envergonhado naquele momento em pensar, meu, será mesmo? Será que existe esse tipo de coisa? Aí ele olhou, percebeu que não tinha ninguém olhando ele, e se aproximou dessa árvore e sentou. E ficou lá curtindo um pouquinho, descansando um pouquinho, porque ele estava com muito calor, e de repente ele pede, me vê um copo de água. Puf! Aparece um copo de água para ele. Aí ele fica muito contente, começa a tomar água, feliz que ele fica da vida. Aí de repente ele, então eu quero um prato de comida. Aí puf, aparece um prato de comida para ele. E ele fica mais contente ainda, mais contente e começa a comer. Mas de repente ele começa a pensar, eu já sei, agora eu já entendi. Tem demônios aqui. Então a árvore ela começa a interpretar que ele está pedindo para que isso aconteça. E puf, aparecem esses demônios. E aí ele começa a gritar, esses demônios vão me matar. E esses demônios que estão ali, matam ele. Ou seja, o ser humano muitas vezes cria os próprios demônios. O ser humano costuma pensar cerca de 70 mil a 80 mil pensamentos aleatórios todos os dias. Imagina só, nesse momento conflituoso, cheio de caos, pensamentos aleatórios que as pessoas começam a pensar com relação ao vírus, as pessoas se matam aos poucos. E a gente tem que tomar muito cuidado para não passar isso para os alunos, para não disseminar esse caos, essa tormenta, esse medo, para que eles possam também ficar mais tranquilos, porque eles nos sentem, a gente sente eles também, é uma troca de energia. E quando a gente fica mais tranquilo e consegue criar uma realidade melhor, pensar numa coisa melhor, a gente começa a transmitir uma certa tranquilidade para eles que faz muito sentido e eles ficam mais relaxados com esse momento. Não no sentido de deixar as coisas assim, de qualquer jeito, mas eles ficam mais conscientes, porém não ficam atormentados com esse momento que nos está trazendo muitas reflexões. É um momento de aprendizados também. Estamos se reinventando, se renovando. E, sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que muita coisa que está acontecendo é necessária para a gente tomar mais consciência daquilo que é mais importante, da união, da integralidade, porque muitas pessoas se veem distante uma das outras. E esse é um momento especial para a gente ficar unido. Nesse tempo que estamos vivendo, meio que nos obrigamos a fazer isso. Então, tem muitas pessoas que, antigamente, sem antes passar por tudo isso, vivia de forma totalmente separada. E agora elas estão se reinventando e aprendendo a ficar mais juntas. Não no sentido de ficar abraçado, mas de trabalhar pensando no outro, de uma forma mais coletiva. Então eu acho que isso é muito importante. Era isso. Pelas suas palavras, viu? Você foi muito sábio, muito certeiro nelas, porque realmente é esse o momento a qual nós estamos vivendo. Parabéns. Fiquei emocionada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora ficou um silêncio. Josi, nós não estamos te ouvindo, tá? O microfone está fechado. Bom, enquanto isso, Gabriel, parabéns ali
pela sua reflexão, né? Eu acho que é bem Gratidão. isso mesmo. E por você oportunizar, por você oferecer aí na reunião. Então, parabéns, a gente precisa dessa participação, da interação. Então, aqui nós Sim, do Núcleo agradecemos, né? Porque, na verdade, é a nossa intenção é que isso realmente aconteça, entendeu? É que seja um momento de interação entre os pares aí de linguagens. Então, parabéns e é muito gratificante. E que sirva para nossa reflexão realmente isso, tá? sim, exatamente. Muito obrigada. Eu que Obrigada, Lê, agradeço. obrigada, Gabriel. Eu estava falando aqui com o microfone fechado, agora vocês me ouvem? Sim, Então, obrigada por sua colocação. Eu até perguntei de qual escola que você era, qual disciplina você leciona, Gabriel? filosofia na Célia Vasques, Filosofia Taquaribaí. Célia Vasques. Então, bem-vindo aqui na TPC de Linguagens. E eu até vou passar para você depois uma matéria também que eu li, que me tocou bastante sobre isso. Acredito que você vai gostar e talvez seja a mesma que você tenha lido. Que não ame tanto a vida a ponto de deixar de viver, né? A Ó, ponto de se matar dia a dia e não aproveitar mesmo os seus dias. Né? perfeito. Muito obrigada por sua colocação perfeita. Eu que agradeço por tudo, por esse momento, por essa oportunidade. E esse é um momento específico para a união mesmo, para a Isso gente se mesmo, juntar e cada vez mais acrescentar um pouquinho. isso mesmo. Então, nós vamos falar hoje um pouco das novidades da AP Digital, que neste primeiro bimestre nós temos, então, as APs das 4 áreas do conhecimento. Então, nós temos a prova de língua portuguesa, né, que ela é destinada aos alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Embora ela seja específica de língua portuguesa, né, os professores que tiveram, assim, entraram com o perfil do aluno, que viram, deram uma olhada em algumas dessas provas, podem observar que diversas linguagens estão contempladas ali no material, que ela conversa com os outros componentes da sua área também, né? E ela tá uma prova assim bem elaborada de forma a contemplar também os componentes da área. E a prova de matemática, né, que é componente e área, também destinada aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, e agora com as novidades, a prova de ciências humanas, que é da área, é a primeira AP intermediária, que ela é destinada aos alunos desde o quarto ano do fundamental até a terceira série do ensino médio, com os itens da respectiva área, conforme a etapa da escolaridade avaliada, conforme o bimestre, então, do primeiro bimestre, o que está sendo trabalhado na área, então, estão contemplados ali nos itens da AP de Humanas. E a mesma coisa para as ciências da natureza, também do quarto ano à terceira série, os itens também é da área, não é específico só de um componente, de toda a área de ciência da natureza, e conforme a etapa em que cada ano série está. Então, essa AP de Ciências Humanas e Ciências da Natureza também é um pedido dos professores que vem fazendo, já quando a SEDUC vem abrindo para a escuta dos professores a respeito das avaliações, é um pedido também, porque sempre era focado em língua portuguesa e matemática e não havia para ciências humanas. Então, foi um pedido dos professores atendidos aí pela SEDUC também através da plataforma CAED, que foi elaborada aí em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, como vocês sabem. Essa plataforma CAED, que ela é um braço aí da sede e que vem trazendo essas atividades, essas sequências, avaliações para os alunos neste tempo. Então, o período de aplicação, ela começou agora na segunda-feira e ela vai até o dia 30 de abril. Né? Elas estão disponíveis ali para realização pelos alunos, então é no perfil do aluno que elas estão disponibilizadas e elas podem ser acessadas remotamente, de casa, de onde eles estiverem,
E quando for o caso e a necessidade dos alunos, elas podem ser acessadas nas unidades escolares para aqueles que precisarem, né, de internet e até mesmo de apoio da equipe escolar. Sempre seguindo as orientações e os protocolos de segurança sanitária, de biossegurança, que já foram orientados à rede, já quanto aos protocolos de distanciamento e tudo o mais que a escola já tem em posse disso, de todos os protocolos de segurança que devem ser adotados no momento de receber alunos e também famílias na escola. Então, há nesse link o tutorial em PDF de como que o aluno pode acessar a AP, então, e esse tutorial é da terceira AP de 2020, porque o passo a passo é o mesmo. O aluno entra na sede, vai em pedagógico, CAED, e ali estão os cadernos, as sequências, e a avaliação também está constante ali. Também, aqui fala a respeito da adaptação para o público-alvo da educação especial. Então, para os alunos, público-alvo da educação especial, e aqueles alunos que necessitarem de ampliação das provas, eles deverão utilizar o tablet ou computador que disponham de recurso para ampliação necessária, utilizando igualmente a plataforma CAED para sua resolução. E na impossibilidade do acesso em casa, as provas poderão ser acessadas nas unidades escolares com o apoio do professor especializado, sempre seguindo as orientações e protocolos de segurança também. Então, as escolas que têm o aluno de baixa visão ou estudante público-alvo da educação especial que necessita de ampliação, ele pode se utilizar do computador lá na escola com o aluno que disponha desse recurso. E se não, se for um computador comum, como este que eu estou usando, no ano passado, vocês se lembram que a Fran também deu uma formação onde ela explicou alguns recursos que poderiam ser adotados na hora do aluno de baixa visão, por exemplo, realizar a prova, que é utilizar, então, as teclas Ctrl e mais. E eu vou, então, ampliando. Não sei se já está aparecendo para vocês, eu vou ampliando, então, significativamente as letras e a fonte, de forma que o aluno consegue resolver, então, a atividade sem dificuldade. Eu vou mostrar isso para vocês, né, na sede também, mas é um recurso bastante fácil de fazer e de qualquer computador ele pode ser acessado. A Lu Moura, se ela estiver aí, quer complementar alguma coisa que eu não tenha dito a esse respeito, Lu? Bom dia a todos. Não, Josi, você completou, falou tudo realmente certinho. Quem não tem, os alunos de baixa visão, né? Nós temos só 5 escolas que possuem na nossa diretoria de ensino, porém está disponibilizando, como os tablets ainda não chegaram na diretoria de ensino, está disponibilizando os recursos da escola mesmo. E a sua explicação aí ótima, muito boa. Tá, obrigada, Lu. Então, os resultados após a avaliação também, eles ficarão disponibilizados lá na plataforma CAED, incluindo a participação do aluno, o desempenho dele por cada habilidade avaliada. Então, ali tem o desempenho total da DE, da escola, por turma, por aluno, prova de cada questão, da sua porcentagem de acerto e tudo mais. E depois também da avaliação que serão disponibilizadas orientações pedagógicas relativas às habilidades diagnosticadas como prioritárias para o apoio às ações pedagógicas com os estudantes. Então, é só após. Agora, tem alguns professores que até perguntam, tem o gabarito? Não, não temos esse gabarito, a gente não tem as orientações pedagógicas com as habilidades que estão sendo trabalhadas, só lá no campo de visão do aluno mesmo. Quando fechar isso, então nós teremos esse diagnóstico completo para daí fazer um trabalho com as habilidades que foram diagnosticadas como prioritária. Cada turma, conforme o seu rendimento e como que é o trabalho de recuperação posterior do professor, ele vai ter em posse, então, lá na plataforma CAED, esses resultados. Ficarão disponíveis lá para cada professor. Agora,
eu vou deixar de compartilhar aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da sede mesmo da visão do aluno. Então, o aluno tem essas 4 avaliações para que ele realize. Eu vou compartilhar aqui agora. A página da Secretaria mesmo Escolar Digital, certo? Assim que vocês já estiverem visualizando aí, vocês me falam. Já estou visualizando. Obrigada. Nós estamos vendo, então, a página aqui do aluno, certo? Então, ele entra na Secretaria Escolar Digital através mesmo da sede ou do aplicativo CAED que ele tem em seu celular. Como vocês já sabem, ele vai acessar a plataforma CAED, que é onde estão os cadernos, então, e as atividades para serem realizadas, as sequências digitais, que também tem o prazo de até dia 23, né? E as 4 APs. Então, o aluno, ele tem essa visão aqui na plataforma CAED, que já vocês vão ver aí. Tem esses 2 cards. Então, tem a avaliação e as sequências, e tem, então, os resultados também. Então, aqui aparece esse cartaz com as informações para os alunos. Só vou atualizar aqui a página. Então, tem acesso aos cadernos e às sequências digitais. Ali, como vocês vão observar, que tem as 2 sequências digitais que já estão abertas desde o dia 8 de março, para que os alunos realizem até no dia 23. Então, tiveram 30 dias úteis para que ele possa realizar, então, essas atividades, certo? E aí, as APs. As APs, que são as 4, e vocês vão observar, eu estou tentando entrar aqui para mostrar para vocês, que cada AP, o aluno tem, então, 2 dias para realizar a partir do momento que ele começa essa avaliação. Então, quando ele começa a realizar a sua AP, né, lá, ele pode escolher por qualquer uma delas, e essa organização também vai ficar a critério da escola, certo? E aí, o aluno, ele tem 2 dias a contar do início que ele começou a fazer essa avaliação. A partir de 2 dias, o prazo, então, na sede, ele expira, e aí o aluno, acredito que, como da outra vez, isso já aconteceu, o aluno não conseguiu fazer mais passado esse prazo. Então, é importante a escola também orientar quanto a essa organização, fazer nessas 2 semanas um cronograma de provas, de atividades lá na escola, para cada uma das turmas, e orientem para que eles iniciem a prova, e já em seguida, então, esses alunos, eles já façam também cada uma prova, e ele termine cada uma delas, certo, gente? Eu só vou tentar entrar novamente aqui para que vocês possam visualizar. E não conseguindo, eu encaminho depois como material no PPT, certo? Eu vou fazer login novamente aqui. Enquanto isso, para a gente não atrasar da nossa reunião, eu vou passar a palavra à Thaís, então, que vai falar a respeito do Diário Digital.
E aí volto a mostrar para vocês, então, essa parte aqui do aluno no final, certo, gente? Ou apresento daí no PPT para vocês. Aqui eu ia fazer direto aqui na Secretaria Escolar Digital, certo? Mas eu vou passar, então, a palavra à Thaís, que vai dar continuidade a essa formação. Bom dia a todos. Parabéns pela reflexão, professor Gabriel, muito bonita. Josi, você poderia compartilhar a tela para mim, fazendo um favor? Sim. Então, dando sequência, na TPC anterior, foi falado sobre as funcionalidades do Centro de Mídias. E de acordo com aquele informes que foi feito no início do ano, um dos assuntos que mais apareceram foi o acesso, sobre o Centro de Mídias lá, as funcionalidades dele, e depois sobre o diário digital da sede. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diário, de acordo com aquela pesquisa que foi feita, elencando os temas aí que vocês trouxeram, que seriam importantes ser abordados nas nossas ATPCs. Então, antes de começar a falar sobre o diário, a gente tem uma resolução, que ela foi publicada no ano passado, no dia 31/1/2020, que é a resolução 16, que ela vai falar sobre o diário de classe. Então, o ano passado, o diário de classe, ele não na forma informatizada, ele não era obrigatório. Então, 2020 foi considerado um período de transição, onde a gente podia utilizar tanto o diário físico quanto o diário online. E essa resolução vai tratar disso e trata também da parte do papel que cabe a cada um, ao professor, à equipe gestora. E aí o acesso está ali, se você quiser ler todo o texto na íntegra, está o acesso dessa resolução no link abaixo ali. Então, eu vou comentar algumas coisinhas que está ali. Então, fica estabelecido até 31/12/2020 o prazo para o período da transição, durante o qual poderá ser utilizado o diário de classe em papel para os registros de aula, avaliação e frequência. Aí agora, a partir desse ano, o que vai trazer para a gente? Os registros de aula, avaliação e frequência diária serão realizados exclusivamente de forma informatizada. Então, agora a gente tem que utilizar realmente o diário aí online. Pode passar, Josi, fazendo o favor? Então, aqui a gente vai mostrar para vocês o perfil a partir do computador, do notebook. Mas a gente tem outras formas de acesso também ao diário digital. Deixa eu só, eu acho que esse PPT, Josi, ele é a primeira versão, porque tem partes importantes ali no boletim, principalmente agora nesse bimestre que vem fechamento do bimestre, tem algumas informações que nessa primeira versão do nosso PPT não está as informações ali. Consegue ver, Thaís? Sim, agora é essa versão, isso mesmo. Então, como eu estava falando, esse diário a gente tem 3 formas de ter acesso, tanto pelo computador quanto pelos aplicativos do celular. Só que esses aplicativos, como já foi comentado em ATPCs anteriores, eles só funcionam na versão Android por enquanto. Para quem tem aí o iPhone, que é o sistema iOS, ainda não está disponível. E se eu quiser, eu posso fazer direto pela sede, o app da sede, ou o diário de classe. Ambos têm os dados patrocinados, então a gente não vai consumir dados do nosso celular aí, dados da internet nossa. E o diário de classe, ele também pode ser feito na forma offline. Então, eu estou lá, eu não tenho conexão naquele momento que eu vou fazer a chamada, eu posso fazer essa chamada,
offline, e depois, né, no final do dia, eu vou lá e faço a sincronização para que esses dados eles sejam migrados para o portal da sede. É importante fazer, se eu utilizar ele na forma offline, é importante fazer a sincronização todos os dias, porque leva um certo tempo para que essa informação ela seja migrada para a Secretaria Digital, tá? Então, aqui, tem alguém levantando a mão, pode perguntar. De aula, sempre assim eu faço e daí eu vou conferir, apagou aquele lançamento daquela aula não está mais, e isso tem acontecido com frequência em determinados dias. Então eu vou lá, coloco novamente os dados e daí depois eu vou fazer o atual, aproveito para dar uma conferidinha, mas ele sempre some em determinadas datas. Você está fazendo lançamento offline e pelo aplicativo? Não, eu uso somente o computador e não tenho problemas com internet, não uso de modo offline. Entendi. Só o computador e online. Então, ontem o professor também relatou isso, que aconteceu com ele, de estar dando esses probleminhas. Talvez isso está acontecendo, é problema da sede, né? É problema da sede, assim, a gente pode abrir chamado, relatando isso, né? Então, vamos aguardar, né? E você pode abrir o chamado também, porque com certeza isso deve ser problema na sede, porque o professor também relatou ontem na nossa TPC que estava acontecendo isso com ele, ele ia lá ver, tinha feito o lançamento e aparecia para ele que não estava o lançamento. Tá bom, muito obrigada. Nada, de nada. Então, aqui, retomando lá sobre o diário e o que veio de informação para a gente no boletim, considerando o contexto da realização das aulas nesse primeiro bimestre com aulas presenciais e remotas para os estudantes, reforçamos as orientações transmitidas no planejamento escolar sobre a frequência dos estudantes, que deve ser contabilizada considerando a frequência dos estudantes nas aulas presenciais, a entrega de atividades para a contabilização da frequência, quando os estudantes realizaram as aulas remotas. Essas atividades, essas entregas referem-se sobretudo às atividades do Centro de Mídias, podendo também incluir as realizadas por meio de materiais impressos, especialmente para os estudantes com maiores dificuldades de conectividade, as realizadas pelo Google Classroom e outras ferramentas, e atividades propostas pelo professor. Então, aqui tá as orientações agora para a gente, o nosso fechamento. Pode passar, Josi? E aí, aproveitando enquanto tá a transição do slide ali, o que está sendo frisado bastante para a gente é que o ano passado a gente podia fazer o registro das aulas, o registro da frequência durante o ano todo, então ficava aberto para a gente fazer essas alterações. E agora o que veio de informação para a gente que tem sido bastante colocado e frisado, que durante esse bimestre o registro da aula e da frequência só ficará aberto até o dia 30 de abril, que é o dia de encerramento aí do primeiro bimestre, né? Então, destaque-se o que levar em consideração agora nesse momento de fechamento aí do bimestre. Destaca-se que o engajamento dos estudantes e a recuperação da aprendizagem deve continuar a ser realizado ao longo de todo o ano. Então, isso que sempre o coordenador pauta para a gente na escola, né? Que deve ser considerado esse engajamento dos estudantes ao longo do ano, incentivando a sua participação e apoio àqueles alunos que apresentam baixa frequência e baixo desempenho escolar, né?
Então, aquilo ali do registro a gente já colocou, já falou ali, pode passar, Josi. Aí outra coisa, então o registro da aula, o registro da frequência até o prazo do dia 30 de abril. Mas o fechamento das notas para fazer eventuais alterações ficará aberto até o dia 7 de maio. Então, após o término do bimestre, os professores têm mais uma semana até o dia 7 de maio para lançar o fechamento das notas e frequência no sistema. Por sua vez, as escolas têm até o dia 28 de maio para fazer as correções e os lançamentos pendentes, que podem ser realizados pelos diretores da escola, vice-diretores e GOI. Pode passar, Josi? Então, aqui já foi falado as formas que a gente pode ter o acesso ao diário. Então, pode passar mais um, Josi, fazendo um favor. Pode passar. Nós vamos comentar aqui sobre cada uma das partes do registro da aula, da frequência, em caso de dúvida, porque a dúvida realmente ela aparece em que momento? Na hora que a gente vai fazer esses fechamentos. Então, vocês podem consultar esses tutoriais que estão aqui, os links, e logo após a reunião a gente vai disponibilizar isso nos grupos. Tem mais uma professora que levantou a mão. Pode perguntar. Professora Kelly. Bom dia. Bom dia. Então, com relação à dúvida também que eu estou tendo, quando a gente lança, às vezes, mudaram várias vezes os horários das escolas, né? Nós estamos tendo problema que está batendo alguns horários. Isso tudo bem Alô? Oi? Estão me escutando? Bem baixinho. Nós estamos estou tendo problema para lançamento, igual a outra professora falou, e um problema que o nosso governador falou que seria resolvido e até hoje não foi. Eu não consigo baixar o aplicativo num iPhone, por exemplo, do Diário de Classe Digital, que facilitaria muito a minha vida. Então, eu tenho que lançar tudo em computador, né? Sendo que o app pelo iPhone, né? A gente não tem essa versão do Diário de Classe. Gostaria de saber, porque a gente já perguntou, já pediu, né, para toda a parte que cuida, né, da tecnologia, e até hoje não foi resolvido isso, já passou um ano. Então, eles colocam para a gente que a ideia é que haja isso e que eles estão mexendo com isso e vendo a disponibilização para o iPhone, né? Que por enquanto realmente é na forma Android. E aí o que eles têm orientado? Esses problemas que a gente tem tido de lançamento de frequência, às vezes o ano passado aconteceu das habilidades ali não baterem, para que faça abrir o chamado. Porque, assim, quanto mais, né, se você abre o chamado, você faz com que a rede ouça a gente, né, e para que eles façam as melhorias, né, tanto no diário aí, né. Então, é essa orientação, que a gente abre o chamado para que eles possam ouvir a gente aí. Eu abri já 3 chamados, tem protocolos, tudo, enfim. Estou bem pautada nisso. Porque realmente a gente não pode levar para a sala de aula o nosso computador. Agora a gente já está até levando, né? Mas é uma coisa assim que fica difícil para a gente lançar. E quanto à matéria mesmo, agora está sendo lançada, que tem a renovação, né, da grade, porém ainda está o conteúdo antigo das apostilas ainda lá na grade, né, para a gente. Isso, e eles orientaram isso, que essa parte também das habilidades aí, para que eles possam fazer as alterações, que a gente abrisse chamados e tudo. O que a gente verifica que na primeira série agora,
do currículo em ação, já aparece lá, né, as habilidades pela área ali, né? Então, da primeira série, a gente já viu que eles já fizeram a alteração. Então, se a gente for colocando isso para eles lá, eles vão nos ouvir, e à medida que eles vão nos ouvindo, eles vão fazendo essas alterações ali. Ok, muito obrigada por dar voz. Eu vou fazer isso no chamado geral. Por quê? Porque é uma reclamação recorrente da gente que tem a Sim. dificuldade de ficar anotando em sala de aula e depois ter que repassar de novo, sendo que a gente tem um instrumento e a gente não pode baixar por falta do aplicativo. Thaís, Oi, pode falar, Jonathan. a última reunião que a gente teve com o pessoal de São Paulo, eles falaram que até final desse mês o aplicativo estaria pronto, mas não tivemos nenhum retorno sobre isso ainda, tá? Então, a posição que eles nos deram é que até o final de abril ele estaria pronto. Mas, né, como tudo da SEDUC demora, já tem 1 ano que eles estão arrumando esse aplicativo, temos que aguardar, né, infelizmente. Até o governador chamou a atenção deles, e eu lembro numa live, falando, gente, foi prometido ano passado, cadê, né? Então, eu acho que todos que têm poderiam também abrir o chamado. Obrigada, Sim, viu? sim, nós estamos cobrando, tá? Porque são muitos professores que necessitam, né? E até agora nada. Não só para o iPhone, como também para o iPad, né? Que é muito mais fácil para levar para a sala de aula. Então, nós estamos cobrando, mas não temos um retorno assim com a data pontual. Vai ser tal dia. Eles ficam postergando e não dão um retorno para nós também. Tá certo. Muito obrigada. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada da Secretaria Escolar Digital? Sim, tá aí. Tá joia. Então, a gente vai começar aqui. Nós já estamos acostumados a fazer o acesso ali, logar o nosso RG, a nossa senha, e daí aparece essa tela aqui da Secretaria Escolar Digital. Primeiramente, a gente vai dar uma retomada em como encontrar o relatório das tarefas dos alunos ali do Centro de Mídias, porque a frequência está atrelada a essa entrega das atividades ali. Então, a gente vai entrar aqui no lado esquerdo aqui, Centro de Mídias, relatório de tarefas CMSP. Demora um pouquinho. Então, aqui eu entrei com o perfil de uma professora, né? Que eu pedi a ajuda dela para que eu pudesse entrar com o perfil de professora. Vou colocar a turma. Então, colocando a turma, o tipo de ensino, a turma. Vamos escolher aqui uma data de início. Então, eu vou pegar aqui, digamos, do dia 2 de abril até o dia 30. Oi. Olha, eu caí da conexão, voltei agora, não sei se já falaram, mas tem uma moça, Kelly Rosa, para professora, ela tá com a mão levantada aqui, não sei se ela já falou. Pode falar, então. É a mesma que falou. Eu não consigo, quando a gente está compartilhando aqui, a gente não consegue visualizar as mãozinhas, então vocês vão dando os toques. Desculpa, é que eu voltei agora, apareceu aqui para mim. Desculpa, Thaís. Então, tá abrindo aqui. Então, aqui aparece o gráfico das atividades realizadas, a não entregue e a entregue, e depois aluno por aluno. Se eu quiser colocar um filtro maior, onde apareça todos os alunos, eu venho aqui mostrar e vou, digamos, aqui até 100. Aí vai mostrar todos os alunos que fizeram as atividades. Então, tendo em mãos aí o relatório, né, das atividades entregues do Centro de Mídias, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos entrar lá no diário de classe para a parte da frequência. Então, vou aqui, diário de classe, frequência.
Posso fazer a consulta para verificar se está lá o registro das aulas certinho que a gente lançou, e a gente vai para o lançamento dessas aulas. Aqui aparece todas as turmas que estão atribuídas aulas aí para mim. Então, nós vamos aqui no campo. Não estão vendo? Está aparecendo sim. Thaís, para mim está aparecendo. Tá. Então, a gente vai aqui nesse campo, do lado direito, visualizar. Então, apareceu aqui. Se eu quiser, por exemplo, fazer a frequência de uma data retroativa, eu posso vir aqui, data da frequência, clicar aqui dentro, vai abrir o calendário para mim. Essas datas que estão aqui tudo em verdinho, já são os lançamentos que já foram feitos, né? Então, vamos supor que a gente vai lançar aí a presença no dia de hoje. Então, aqui no dia 14, a gente seleciona o horário. Tem que ter muito cuidado para a hora de fazer o lançamento do horário, para verificar o nosso horário direitinho de aula, para não bater com o horário de outro professor, para não dar problemas aí na hora de fazer o lançamento. Então, tá aqui, né? Se foram 2 aulas, né? A gente selecionou 2 aulas aqui. Então, vamos colocar aqui nessas semanas onde a gente teve aí, que a gente ficou no ensino remoto. Eu posso vir aqui e ticar aluno por aluno. Mas eu também posso fazer de uma maneira mais rápida. Eu posso vir aqui em cima, então, nas semanas que a gente teve aí o ensino remoto, a gente pode colocar aqui, se ele está fazendo a entrega das atividades lá e tudo, replicar não presencial para todos. Aí a gente tem aqui o registro da presença para todos, sem que eu faça um por um. Digamos que a gente tem aí a sala, todos os alunos entregaram as atividades, tá tudo ok, tudo certinho. Também não preciso vir aqui e fazer um a um. Eu posso vir aqui e replicar a frequência de todos os horários. Então, aqui eu vou colocar presença para todos e só cadastrar aqui. Então, daí eu faço cadastro. Demora um pouquinho. Aí ficou verdinho, essa presença já foi lançada aí na secretaria. Então, agora a gente vai para uma outra parte, que seria a parte das avaliações. Caso eu tenha errado, tenha feito aí, não quero essa frequência como no meu caso, eu pedi para a colega, né, para ela emprestar para mim, e tá errado aqui, né, o horário, eu posso vir aqui e apagar essa frequência. Caso eu tenha feito, confundido o horário, eu posso vir aqui e apagar a frequência, e também posso editar. Aí, foi apagado com sucesso a frequência. Antes do registro de aula, a gente vai voltar aqui no diário de classe e falar de uma coisa aí que agora vem os lançamentos das atividades, que é a parte da avaliação. Então, nós vamos entrar aqui no campo avaliação. Podemos fazer a consulta daquilo que já foi lançado e podemos fazer o lançamento. Nós vamos fazer o lançamento dessas atividades realizadas pelos alunos.
Então, aparece todas as turmas que estão atribuídas. Se eu quiser cadastrar uma nova atividade, uma avaliação, um trabalho, eu venho aqui nesse mais e cadastro. Se eu quiser editar aquilo que eu já cadastrei, eu venho aqui nesse lapisinho para poder editar. Então, nós vamos cadastrar. Seleciono o tipo de avaliação. Vamos supor aqui que a gente vai ter uma atividade. Então, coloquei atividade, aqui eu coloco o nome dessa atividade, se vai valer nota ou não. Então, aqui, se eu não ticar aqui no vale nota, ele não vai computar nota. Ele só computa nota a partir do momento que eu tico aqui vale nota. Quando eu tico, valendo nota, eu posso das duas formas. Eu posso já salvar isso daqui ou lançar direto. Então, nós vamos lançar aqui direto. Aí eu lanço e vou colocando aqui as notas dos alunos. E assim por diante. Venho aqui no final e salvo. Foi salvo com sucesso a avaliação. E aí, digamos que a gente foi lá e algum aluno não entregou naquele momento a nota lá, eu posso ir no editar e vai estar lá, ó, já abriu aqui para mim, ó, as avaliações. Então, aqui, ó, já apareceu, foram realizadas 3 atividades aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu quiser que seja calculado a média já dessas atividades que eu lancei, o que eu venho aqui e faço? Então, aqui no campo de cima, o que a gente vê? Calcular média. Eu posso fazer média aritmética, ponderada ou soma. Eu vou optar aqui pela média aritmética. Ele já calcula a média aqui para a gente das atividades que a gente lançou aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, é da mesma forma que a gente fazia lá os nossos fechamentos no final do bimestre, que a gente arredonda aqui, né, para não ficar com nota quebrada. Então, a gente vem aqui e só edita aqui as notas. Caso, por exemplo, o aluno, ele pegou, foram três formas de avaliação aqui. Caso o aluno, ele entregou depois a atividade para a gente, quando a gente vem aqui na parte de cima, forma a mãozinha. Você clica aqui nessa parte, a hora que formou a mãozinha, e você consegue inserir as novas atividades. Aquele aluno que não entregou ainda, você consegue inserir a atividade que ele foi mandando. Tá compartilhando a tela ainda para vocês? Aí você está compartilhando a tela, mas de uma forma que está aparecendo só as pessoas que estão presentes. Não está aparecendo o PPT. Espera lá, deixa eu voltar aqui. Você está compartilhando a tela do Teams, Thaís. Então, vamos voltar. É que saiu aqui. Aí, voltou? Ainda está voltando. Voltou. Ah, beleza. Então, aqui eu posso continuar. Apareceu? Tá, beleza. Então, aqui eu posso continuar editando aquela atividade que os alunos enviaram depois. Vou editando, conforme eles foram mandando, e salvo. Aí, foi
foi salvo com sucesso. Vou fechar essa tela aqui e vou ticar aqui do lado, ó, no editar. Acho que há um professor com a mãozinha levantada. Tá, então pode falar, professor. Paulo. Pergunta em relação ao seguinte. O aluno, por exemplo, que não está fazendo as atividades, aí chegou lá na última semana do bimestre, ele fez todas. Todos os professores terão que acessar a sede novamente, entrar na sala desses alunos e lançar frequência e nota para ele, né? Tem até o período do final do bimestre para poder fazer esse lançamento. Thaís. Sim, Oi. O aluno... Até dia 28 de maio, cadê? Os diretores, os vice, o GOI têm essa possibilidade, até dia 28 de maio. Para o aluno, vai fechar lá aquelas atividades para ele realizar lá no CMSP ou não? Ou vai ficar aberto direto? Para o aluno vai fechar. Acabou o bimestre, fecha para o aluno, tá? Acabou o bimestre, o aluno não tem mais acesso, tá? E o professor tem até o dia 5 de maio para poder atualizar o diário, tá? Porém, o professor tem que lançar. O professor não consegue lançar depois do dia 30, tá? Então, o professor tem que deixar lançado, depois ele consegue atualizar os dados do aluno, tá? Certo. Ok, obrigado. Certo. Então, agora a gente vai passar, ó, a gente pode vir aqui de novo no editar, então vou voltar aqui, a gente entra no editar e vai estar lá todas as atividades que nós colocamos lá, desenvolvemos com os alunos ao longo do bimestre. Então, tá todas elas aqui. Então, ó, aparece todas elas. Eu edito cada uma delas. Se eu quero pegar e fazer a média dessas atividades, eu entro aqui no calcular média, calculo a média, que pode ser da forma soma, ponderado, etc. Já vai fazer a média aqui para a gente das notas dos alunos. Aí, voltando aqui no diário, agora a gente vai para a parte do registro da aula. Então, aqui, ó, nós vamos entrar aqui no registro da aula, diário de classe, registro da aula. Vamos escolher essa turma aqui da segunda série. Se eu quero fazer um registro retroativo que não seja na data de hoje, eu venho aqui no calendário e tico o dia que eu quero fazer aí anterior, né, retroativo. Os dias que estão em verde, como a gente já comentou, já são os lançamentos aí feitos. Então, nós vamos vir aqui, deixa eu fechar, vou colocar aqui o dia de hoje. O horário, selecionar horário. Então, vamos aqui, que digamos que a aula é dupla, né? Vamos pegar 2 aulas ali. Aqui a gente tem os blocos correspondem aos bimestres, então, primeiro bimestre, segundo bimestre, e assim por diante. Primeira parte, a gente vai selecionar o conteúdo. Após selecionar o conteúdo, vai aparecer as habilidades do bimestre.
A gente tica aqui, se eu trabalhei uma ou duas habilidades, a gente tica aqui. E caso eu tenha trabalhado uma habilidade que não está presente aqui, eu posso elencar isso aqui no campo das observações. Também seleciono o tipo de recurso que foi utilizado, se foi utilizado o centro de mídias, listas impressas pela escola, o material do caderno do aluno. Se, por exemplo, eu não faço o uso do Teams, mas eu uso o Meet, eu venho aqui no campo Outros e seleciono o Meet. Se eu sou um professor, por exemplo, que trabalho com uso de simulador, eu posso colocar aqui, né, nos outros o simulador. Faço uma breve descrição da aula dada. Se houve atendimento presencial para os alunos ou não, a gente vai ticar aqui nesse campo aqui embaixo. Então, eu fui lá, eu sou professor responsável, eu atendi o aluno. Então, eu venho aqui e tico aqui. Se, por exemplo, a escola ofereceu atendimento presencial pela equipe gestora, etc. e tal, a gente vem aqui em outros. Então, aqui a gente vai escolher conforme estiver organizado a escola durante aquela semana. E venho aqui em salvar. Eu não vou salvar aqui, porque senão depois eu vou ter que excluir, porque eu estou fazendo um diário de outra pessoa. Então, daí eu vou pegar aqui e não vou salvar. Porque para a gente aparece assim de outra forma, né? A gente tem um outro acesso, um outro tipo de visão, e daí fica diferente do de vocês na sala de aula. Então, eu acredito que seria essa parte, daí eu deixo aberto para as perguntas. Vou parar de compartilhar minha tela. Tá todo mundo em silêncio. Jonathan, você gostaria de complementar alguma parte, algo que tenha ficado aí para as dúvidas dos professores? Thaís, o Jonathan já vai falar, ele teve um probleminha no... Tá joia, tá joia. Obrigada, Thaís. Enquanto o Jonathan ele volta aqui com a gente, eu quero agradecer a sua formação. Eu também caí um pouco da reunião agora aqui por alguns minutos, aí eu voltei, certo? Mas eu acredito que você já tenha dito, né, para os colegas que podem contar com a gente se tiver alguma dúvida, e as dúvidas acontecem no momento em que vai fazer uso da ferramenta, quando vai inserir, que acontece algum problema, então, né, aí pode sim ligar aí para o núcleo pedagógico e contar aí com a nossa ajuda para o momento de dúvida de vocês lá na escola também. Certo, pessoal? E aí a gente, como foi comentado ali no início, nós vamos disponibilizar no grupo os tutoriais aí na hora do fechamento das notas, do registro da aula e da frequência. Então a gente vai colocar nos grupos, porque como a Josi falou, a dúvida surge bem na hora que a gente vai lá abrir e fazer
É a hora de pôr a mão na massa ali é que ela vem as dúvidas. Uhum. Nós estamos já finalizando agora a nossa reunião, né? Eu vou colocar bem rapidinho na tela a parte em que eu estava falando sobre a avaliação do aluno. E aí precisei resetar a cena aqui, então por esse motivo passei a palavra à Thaís, que deu continuidade, e agora só voltando aqui, quando vocês estiverem vendo a tela, Thaís, só mesmo para finalizar. Está compartilhando. Está compartilhando? Tá. Só para finalizar mesmo. Então, o aluno, a partir de que ele entra no CAED, ele tem essa visão aqui, aparece esse card para ele aqui, esse folder com as orientações, as duas sequências, né, digital, a de língua portuguesa, a P1101 e a M1101, também estão abertas ainda para realização, para que os alunos realizem até o dia 23, e a partir, então, daqui começam as APs. A AP de Ciências da Natureza, né? Aqui, olha a duração, 2 dias para fazer, a partir do momento que o aluno inicia. A AP, então, de Ciências Humanas, a AP de Língua Portuguesa e a AP de Matemática. Então, os cadernos, eles são compostos de 26 questões, e o aluno tem o prazo, então, de 2 dias para ele iniciar a avaliação, a AP, e finalizar. Então, dentro desses 2 dias, de 48 horas, ele pode começar, então, ele inicia as questões, ele começa, então, a responder, e ele pode deixar ali em aberto e voltar a responder no outro dia, né, que são 26 questões, por exemplo, mas desde que dentro desse período ele inicie e ele feche, então, a avaliação até o ponto de finalizar. E então vai para a próxima. Eu vou deixar de compartilhar aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a isso, quanto a isso? Os alunos demonstraram, assim, alguma dificuldade de acesso para fazer com relação ao tempo? Eles já estão realizando, as escolas já pensaram na programação para as APs? Alguém gostaria de falar? Bruna? Pode falar, Bruna. Eu acho que seu microfone está desligado. Mais alguém? Tem um professor levantando a mão, pode falar. No Geminiano, nós estamos ligando para os alunos e marcando com eles para que eles possam ir até a escola realizar a atividade. Os que não sabem fazer ainda, entrar lá no SED, né? E também os que estão com dificuldade de internet, às vezes em casa. Então, nós já estamos ligando e agendando horário com eles, para que eles possam ir até a escola realizar as sequências e as avaliações. Passo a palavra. Sim, obrigada, Ju.
Então, a orientação é essa mesmo, né? Adotado todos os protocolos de segurança, os alunos que tiverem de buscar, então, aí o apoio na escola do professor e para utilizar os recursos da escola e também o auxílio mesmo. Mais alguém? Eu acredito que os meus alunos lá do Zumira não estão encontrando dificuldade, pelo menos os que entraram em contato comigo estão fazendo direitinho. E alguma dúvida que apareceu assim, eu pedi para que eles agendem lá com o Protec, que é mais fácil, porque muitas vezes eu também posso explicar de forma incorreta, eu acho que o mais fácil é encaminhar para eles. E eu gostaria de perguntar também uma coisa, Josiane, sobre a Olimpíada. Eu sei que não é o momento, mas é que eu estou ansiosa, que no município eu já fiz a minha inscrição. E no estado ainda eu não tenho os dados, sabe, da minha escola. E eu gosto que os meus alunos participem, eu sempre participo da Olimpíada. Então, eu queria saber se nós vamos ter uma formação, se nós vamos começar logo já uma oficina com os alunos. Sim. Porque nesse momento não tem nada planejado ainda de oficina com os alunos. No município, sim, que eu já comecei. Mas no estado, eu ainda estou assim tímida para começar alguma coisa com os alunos, porque nós temos todo aquele trabalho já que já está em pauta, né? Sim, mas não se preocupe quanto a isso, as inscrições estão abertas, vão até o dia 30 deste mês, né? E sobre isso a Letícia também pode falar melhor com você a respeito das Olimpíadas, certo? Bom. Letícia, você pode esclarecer algumas coisas? As inscrições, Vilma. Vilma, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Letícia, e você? Bem, quanto tempo? Pois é, mas eu estou de olho em você aqui sempre nos HTPCs. Ai, que bom. Muito sucesso para você nessa nova empreitada. Ai, obrigada para você também, Vilma. Gosto muito de você e torço muito por você. Muita saudade, você é uma bênção. Ai, amém, você também é. Obrigada. Viu? Mas agora a gente está perto aqui em Itapeva, né? Estamos pertinho, eu estou amando ficar no Zumira, mas pena que é só esse ano, né? Eu adoro o Capão. O problema são as viagens, porque não tem ônibus mais disponível. Os horários que eu ia já não tem mais. Graças a Deus que eu consegui ir pela 22. Ah, e talvez seja no meu cargo, não é? Eu estou no Zumira. Ah, pode ser. Será? Deve ser. Eu acho que não. Porque o meu cargo foi para o Zumira. Então, eu consegui vir pela 22 lá no Zumira. Ai, que bom. Estamos pertinho. Viu que eu fique por muito tempo aqui, então, né? Ai, é uma bênção você de nossa chefe. Ai, de chefe nada. Viu, Vilma? O seguinte, nós passamos algumas orientações, né? Meio rápidas, assim, em outros ATPCs, sobre a Olimpíada, né? Porque o primordial... E foi uns dias também que a gente não queria incomodar vocês, porque os professores estavam em recesso, certo? Então, o mais importante agora, até dia 30, é fazer as inscrições. Agora vocês voltaram, então era muito importante agora, hoje, essa fala sobre AP, certo? Então, no próximo, o importante agora é que até dia 30 vocês façam a inscrição, certo? Os dados ali da escola, o endereço da escola, o código INEP, vocês pegam ali com o diretor. Então, assim, primeiro passo é fazer a inscrição. Depois, na próxima pode até ficar, porque a próxima talvez a gente faça separado por disciplina, por componente curricular. Sim. Então, aí vai dar para focar bem, entendeu? Para direcionar ali até no próprio site, onde estão os informativos, onde está o material ali para o professor, o relato de práticas que mudou nessa 7ª edição, que acaba sendo um atrativo ali para o professor, porque valoriza não apenas o texto do aluno em si, mas valoriza o trabalho geral do professor, entendeu? Então, eu achei bem legal essa maneira de ser avaliado ali também, entendeu? Eu gostei também. Porque antes era só o texto do aluno, claro que é muito importante, mas agora está ressaltando, está valorizando todo o trabalho do professor,
como que o professor fez, né? Pede evidências, mas não só por evidências, mas para valorizar o trabalho do professor também. Então, quem sabe na próxima a gente passe mais informações aí sobre o ALP, tá? Mas faça a inscrição. Sim, eu já fiz no município, só que no município eu tenho 6º anos. Então, é memória, né? Agora, no ensino médio, não. Já acho que é opinião, né? No ensino Terceira médio. série? Faz um tempão que eu não trabalho com ensino médio. Eu tenho 2º ano agora. Eu só Segundo trabalhava ano com ensino documentário. fundamental. Primeira e segunda série documentário, terceira série artigo de opinião. Ah, sim. Então, preciso começar logo, porque os alunos têm dificuldade, né? Precisamos fazer as oficinas, como no município já estamos fazendo. Isso. É que no município não teve recesso. Ah, entendi. Ouviu? Mas quanto ao trabalho ainda, dá tempo, pode ficar tranquila. Lá no próprio site tem bastante informações sobre o trabalho, direciona assim de uma maneira bem interessante, porque aqueles materiais que vinham antigamente já não vêm mais, é tudo no site, né, que vinha para as escolas antigamente. Eu já comecei a receber no e-mail, mas em relação ao ensino fundamental, né? Ah, porque você não se inscreveu ainda no ensino médio. Ainda não, por isso que eu estou ansiosa para me inscrever. Mas então se inscreva. Se inscreva, porque o seu que é o documentário, aí você pode até pedir o apoio para algum aluno ali que é bem fera em tecnologia, entendeu? Para fazer o registro, ou até o próprio professor do Proatec, você pode pedir o apoio ali para o colega. Muito os meninos do Proatec, sabe? Eles me ajudam. Isso. São os anjos, né? São. Eu amo. Mas eu agradeço. Então. Desculpa de puxar esse assunto agora, que não era o momento. Não, imagine, sempre é o momento. Tá, obrigada. Sempre é o momento e, como a gente falou, esse é o momento para ter a interação mesmo. Não é só para ter informes, recados e vocês ficarem como ouvintes, é para a gente ter a troca mesmo. A gente quer câmera aberta, quer conversa, quer essa interação. Então, a gente fica feliz. E eu fiquei feliz de ver você, de você também. Eu também, eu te amo. Também. A gente se ama, né? Tantas aventuras vivemos em Capão. Nem fale. Tantas vezes fomos esquecidos pelos motoristas da Transpay. Não gosto de parar na vila, né? Mas eu briguei tanto com eles. Agora somos amigos. Ai. Mas tá joia. Obrigada, Lê. Obrigada, Vilma. Eu que agradeço. Caso tenha ainda mais alguma dúvida, nós ainda estamos, né, por aqui, certo? Mas do mais, da minha parte, daí eu encerro. Professor Ribamar. Bom dia a todos e todas. A minha dúvida é sobre ainda a questão da sede, sobre o registro de aulas, porque antes do recesso, no início do ano, tinha aquele problema de se na hora de colocar e registrar a atividade, ele aceitava o registro, mas passado alguns dias, quando mudava o horário das aulas na grade, o que era registrado sumia. Então, essa que é a minha dúvida. Será que foi corrigido esse problema? Eu queria aí uma devolutiva dos colegas, né? Quem está fazendo aí o registro, observou se isso voltou a acontecer ou não. O ano passado tinha esse problema mesmo, professor. O ano passado sumia, eu até reclamava para a minha diretora lá em Capão que sumia os registros de aula. Esse que é o medo, porque daí é um tempo perdido, né? Será que o pessoal lá da parte técnica da CE conseguiu resolver esse problema? Quando você lança no aplicativo ou lança direto na sede, que ele some? Direto na sede. Na verdade, eu não uso no aplicativo, eu uso no computador, né? Então, o que acontecia era assim, você escolhia lá a turma, né? Ia no horário, colocava e registrava, ele salvava, ficava ali. Aí, quando, porventura, era alterado o horário das aulas, né? Sumia, desaparecia. Você chegava lá, não estava mais lá. Estava limpo.
Então, creio que foi corrigido porque quando muda o horário da aula, ele não vai interferir naquilo que já foi lançado, tá? Então, não é para acontecer isso mais, tá? Já foi corrigido. E quando também tem o choque de horários, por exemplo, a professora Vilma lançou no horário que era a sua aula, né? Então, a gente consegue ver quem foi o professor que trocou o horário na hora de lançar e tem que entrar em contato com o professor que lançou no horário errado para que seja feita a troca, tá? Então, isso a gente já consegue visualizar também. Antes não dava para saber qual professor tinha lançado no horário errado, agora a gente já consegue ver isso também. É verdade. Não, tudo bem, então. Muito obrigado. Então, da minha parte, eu encerro aqui, pessoal. Tenham todos uma excelente tarde. Deus abençoe a todos. Obrigada pela presença aqui, certo? E passo a palavra agora aos colegas, caso tenham ainda alguma informação. Eu agradeço a todos pela participação, muito obrigada. Encerro também a minha parte aqui, né, desejando a todos um excelente dia. Bom dia, gente. Tchau, Igualmente pessoal. a todos. Bom dia a todos. Bom, já deu nosso horário, então eu também agradeço a participação. Desejo uma tarde abençoada, uma semana abençoada, né? Que todos tenham muita fé, esperança aí, que tudo vai dar certo, certo? O que vocês precisarem aí, vocês contem com nós do núcleo, certo? E me despeço aqui, deixando um abraço para todo mundo. Tchau, tchau para vocês. Boa tarde, obrigada. Tchau. Tchau. Boa tarde, boa semana a todos. Tchau, obrigada. Boa tarde também, muito obrigado pelo treinamento, foi ótimo como sempre. Obrigada, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau, boa tarde. Dá uma boa tarde aí, Zé. Tchau, tchau para todos. Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde. Boa tarde, fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus também. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Viu, mas Boa tarde a todos. Viu, Letícia, vocês estão antecipando, agora não deu meio-dia ainda, agora são 11h43, estão falando boa tarde, é bom dia ainda, depois do meio-dia que é boa tarde. Não, é bom dia, mas nós estamos desejando uma boa tarde. Entendi. Isso, Letícia, fale para eles, nós estamos desejando uma boa tarde a todos. A gente está acordado desde as 6 horas da manhã, né? Eu sei aqui ainda também. Tá certo, tá certo. Tchau, pessoal. Oi. Boa tarde. Para você, tenha uma boa tarde, né? Obrigada. Boa tarde. Sim. Nós estamos acordados desde as 6. Aqui na roça, a partir das 9 já é boa tarde. Tá certo. Nossa. Ótima justificativa, cara. Almocei já. Vai chegando Almoço 10 às horas, 10, eu né, já cara? queria almoçar. O almoço é às 10.
Gente, vou sair daqui e vou lá para meus